Boa noite, turma. Bom dia, enfim, boa tarde, boa madrugada, enfim. Depende de quando vocês estiverem vendo esse filme, né? Essa aula, né? Então vamos lá. Turma, hoje nós começaremos nosso tópico que ficou por último, mas que dá nome à nossa disciplina, né? Processo constitucional. Na primeira aula eu disse para vocês que eu ia inverter a ordem, tendo em vista que a instituição não tinha livros de processo constitucional ainda, mas eu disse para vocês que inverteria e que nós veríamos processo constitucional no final. Na verdade, a gente já tem visto processo constitucional ao longo da nossa disciplina. Vocês também já viram processo constitucional em outras disciplinas, processo civil 1, processo civil 2. De forma que hoje nós vamos aqui mostrar para vocês que vocês já, de certa forma, já viram isso em outros momentos do curso de vocês, né? Lá em Teoria Geral do Processo, Introdução ao Estudo do Direito, diversos momentos. Mas o que seria, então, o processo constitucional, pessoal? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo. O que seria o processo constitucional, professor? Desde que nós entramos aqui, a gente só estudou controle de constitucionalidade, um bocado de aula sobre controle de constitucionalidade, né? E eu até disse para vocês, acho que eu vou me aproximar aqui um pouquinho. Eu até disse para vocês que não via necessidade desta disciplina chamar processo constitucional. Eu até, quando me perguntam que disciplina que eu dou na FIC, eu falo Direito Penal e Constitucional 3, porque a gente não vê especificamente somente processo constitucional. Mas, enfim, é o nome que o MEC, que a grade do MEC, que a grade da faculdade dá a essa disciplina. E vamos ver, vamos tentar entender o que é o tal do processo constitucional, né? O que é processo constitucional? Vocês já se perguntaram o que é processo constitucional? Que a gente vai estudar nesse semestre. Processo constitucional, pessoal. Deixa eu só silenciar aqui. Processo constitucional a gente vai ver, eu vou ver aqui com vocês, que a própria doutrina tem certa divergência no que se refere à autonomia desse ramo do direito. Como assim, professor? Não é unânime que existe essa diferença entre processo civil, processo penal e processo constitucional, tá? Em primeiro lugar, antes de a gente ver o conceito, qual a diferença e a relação entre processo civil e processo constitucional? Antes de tiver essa diferença e essa relação, qual a diferença se eu disser direito processual constitucional e direito constitucional processual? Seria a mesma coisa? Turma, como eu disse para vocês, parte dos doutrinadores fazem essa distinção. Parte dos doutrinadores, se eu construir direito essa frase horrível, parte dos doutrinadores faz essa distinção entre direito processual constitucional
e direito processual e direito constitucional processual. Qual a diferença, professor? Ó, para essa parte da doutrina, direito constitucional processual seria o estudo dos princípios e regras contidos na Constituição que disciplina o processo. Então, o direito constitucional processual seria o ramo do direito que tem por objeto estudar princípios e regras que tratam do processo, mas que estão previstos na Constituição Federal. Isso seria o direito constitucional processual. Já o direito constitucional processual. Já o direito processual constitucional seria o estudo da denominada jurisdição constitucional, que compreende as normas relativas ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, que nós já vimos, e a tutela jurisdicional dos direitos fundamentais. Perceba a diferença, ó. No termo, para quem faz essa distinção, tá? Direito constitucional, o que é o direito constitucional? São o estudo das normas que formam, que estruturam a Constituição. Se eu pegar dessa parte de todas as normas e separar só aquelas partes que falam sobre processo, eu vou estar falando do direito constitucional processual. Direito constitucional, que é uma coisa maior, processual, restringir aquelas normas da Constituição que tratam sobre processo. Se eu disser que eu estou falando de processo, de direito processual constitucional, para essa turma que faz essa distinção, eu já estou falando do direito processual. Olha, o maior é o direito processual, e eu vou restringir nesse campo, direito processual constitucional, aquelas regras e normas processuais, mas que se refere à tutela jurisdicional, tutela constitucional. De todas aquelas normas que tratam sobre processo, eu quero separar só aquelas que tratam de processo relacionado à jurisdição constitucional. O que é jurisdição constitucional? As normas relativas a controle de constitucionalidade e a tutela jurisdicional dos direitos fundamentais. Como que eu luto em juízo pela defesa dos direitos e garantias fundamentais? Isso seria o direito processual constitucional. Parte da doutrina faz essa distinção, tá? Nem todos fazem essa distinção. Nem todos. Paulo Roberto de Gouveia Medina, por exemplo, diz que o processo constitucional é antes um método de estudo que um ramo autônomo do direito processual. É apenas um método de estudar direito processual, que tanto na faculdade, no seu campo de estudo, tanto pode incorporar-se à teoria geral do processo, como pode instituir um programa específico. Paulo Roberto de Gouveia não acredita nessa autonomia do direito processual constitucional, tá? Cândido Dinamarco fala que o direito processual constitucional é composto pela tutela constitucional do processo, definido como o conjunto de princípios e garantias vindos da Constituição,
tais como as garantias da tutela jurisdicional, do devido processo legal e do contraditório, além da denominada jurisdição constitucional das liberdades, composta, em sua definição, pelo arsenal de meios predispostos pela Constituição para maior efetividade do processo e dos indivíduos grupais. Para Cândido Dinamarca, pessoal, direito processual constitucional, ele explica, ele faz essa distinção entre direito processual constitucional e direito processual. E diz que o direito processual constitucional, ele explica, na verdade, ele está aqui esmiuçando esse conceito que a gente já deu de direito processual constitucional, tá? Professor, eu preciso saber, e vai ter importância, a gente definir que o direito constitucional processual e o direito processual constitucional são distintos, que o processo constitucional não é a mesma coisa do processo civil, turma, o conhecimento e a importância disso é apenas acadêmica, teórica, tá? Para fins do seu processo, da sua atuação profissional, isso não vai ter tanta importância. É meramente acadêmica essa discussão. Mas não é meramente acadêmico a gente entender e absorver conceitos importantes da teoria geral do processo, que são conceitos que valem para todo o campo processual, inclusive o processo constitucional. Quando eu vou, turma, lembra-se quando nós fomos fazer uma petição inicial no controle difuso? Nós estávamos fazendo uma petição inicial em que se veiculava um pedido de declaração de inconstitucionalidade na sua causa de pedir. Se o exercício fosse, e nós faríamos se não fosse essa confusão da pandemia, a ideia era que nós fizéssemos também uma inicial de ADI, de ADC, de ADPF, de um daqueles instrumentos do controle concentrado. Mas, infelizmente, por conta dessa correria, a gente não vai ter esse tempo. Vamos ver, talvez a gente até consiga fazer daqui para o final, né? É possível que dê. Mas quando vocês forem fazer, pessoal, vocês vão ver que numa petição em que você dá início a um processo no STF, aquelas regras que vocês aprenderam com o professor Leidomar, aquelas ideias para o processo civil comum, ordinário, de primeira instância, prevalecem também no campo do processo constitucional. Esses conceitinhos aqui, pessoal, são importantes para a gente entender o processo constitucional. E aí eu vou pedir para vocês para fazer um exercício, tá? Turma, parem esse vídeo. Assim que eu terminar essa explicação, eu quero que vocês parem esse vídeo. Imagine-se numa prova oral de promotor, de juiz, de delegado, onde a carreira que vocês quiserem. Ah, eu não quero fazer concurso, quero ser advogado. Pois imagine-se, então, dando uma aula. Imagine dando uma palestra na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Iguatu, para um auditório cheio de alunos, de estudantes, e vocês precisam explicar em poucas palavras, o que são jurisdição, processo, ação e defesa ou exceção.
Faça esse exercício. Turma, não há nada melhor para a gente aprender do que a gente explicar aqueles conceitos, tá? Se quiser, explique para o marido, explique para a esposa, explique para o filho. Ou então explique para o espelho. Mas tentem, faça esse exercício antes de assistir às aulas. Vai. Isso é muito importante, pessoal. Para que vocês, sozinhos, sem ninguém censurando vocês, vocês tentem puxar na cabeça informações lá do semestre passado que vocês viram com o professor Leidomar. Não tem problema se errar, não tem problema se errar, se não lembrar, se der um branco, não precisa, mas tentem, tá? Pausei o vídeo. Pronto. Vou acreditar que vocês fizeram isso, tá certo? Depois, quando a gente terminar a aula, vocês façam de novo, tá? Para você ver a evolução que vocês vão ter. Daqui uma semana, façam de novo. É assim que a gente aprende, pessoal. É insistindo, é repetindo, tá? Turma, o que é jurisdição? Se você quebrar essa palavra, vai dição, dicção e iuris, direito. Quando eu estudava na faculdade, o professor perguntava: o que é jurisdição? Aí você falava assim: é o poder de dizer o direito. Pronto. Estava pronto, estava pronto. Hoje a gente não é tão simplório assim, né? Mas, basicamente, a ideia inicial é essa, que jurisdição é o poder de dizer o direito. Tecnicamente, mais tecnicamente falando, jurisdição é o poder dever. Veja bem, antigamente a gente falava, é o poder de dizer o direito. Hoje a gente já fala, é o poder dever, não é só um poder. Tá? Porque além de poder, o Estado também tem o dever, a obrigação de dar o direito às partes. Ou seja, é o poder dever do Estado exercido por meios de órgãos jurisdicionais. Cuidado, pessoal, Tribunal de Contas, CNMP, CNJ não exerce jurisdição, tá? Tribunais administrativos, STJD, Tribunais de Justiça Desportiva, isso não é jurisdição nos termos específicos da Constituição. Então, é o poder dever do Estado, exercido por meio de órgãos jurisdicionais competentes, que são juízes e tribunais, conforme critérios fixados tanto pela Constituição Federal, como pelas normas legais infraconstitucionais, que tem por função a solução de litígios que lhe forem submetidos a julgamentos, por meio da dicção, da vontade da lei ao caso concreto. Lembra? Vocês já viram aquele brocárdio dos juízes, né? Dê-me os fatos que eu te dou o direito. Então, jurisdição é isso, pessoal. É o poder-dever que o Estado tem de, uma vez que lhe foi trazido um litígio e uma situação, dar àquelas partes que o procuraram um posicionamento jurídico. Eles trazem um fato, o Estado tem o poder, dever, de dizer como a norma, que é abstrato, será aplicada naquele caso concreto. Quando você leva uma ação sua e um problema seu que você está vendo lá na rua para o judiciário, nada mais você está fazendo do que isso. Você está dizendo assim, juiz, dê-nos o direito nessa situação.
se sou eu, se é ele, enfim, dê o direito a quem é devido. Processo, pessoal. Quando eu falo jurisdição, ok, é o poder dever do Estado de aplicar a lei, a norma ao caso concreto. E o processo, o que seria o processo? É o meio pelo qual a jurisdição se materializa. Meio ou instrumento pelo qual aquela busca pela jurisdição vai acontecer. É o meio ou instrumento instituído pelo Estado para viabilizar o exercício de sua função jurisdicional, por meio de um conjunto de atos jurídicos coordenados, praticados perante o Poder Judiciário, para a solução dos litígios que lhe forem submetidos à sua apreciação. Em uma breve definição, o processo pode ser definido como um instrumento necessário para o exercício da jurisdição. Turma, o Estado exerce a jurisdição. O Estado aplica o direito ao caso concreto, na forma como ele, Estado, por meio de seus juízes e tribunais, disserem que tem que ser. E como que esse Estado exerce essa jurisdição? Por um instrumento que se chama processo. Nós temos nas nossas leis processuais a forma de se instaurar esse instrumento, esse processo, a forma de provocar o judiciário, a forma de trazer a outra parte que foi acionada na justiça para o processo, a forma dessas partes se postarem, se manifestarem, contestarem o que a outra parte está falando, produzirem provas do que eles estão alegando, e a forma como o juiz, lá ao final, deve proceder e decidir aquele caso concreto. Inclusive, a forma de que as partes, se porventura não se conformarem com a decisão, poderão recorrer. A quem recorrer, até quando recorrer. Tudo isso faz parte do instituto que a gente chama de processo. Já a ação, o que é a ação? Ora, a ação, pessoal, é o direito de se invocar a tutela jurisdicional. É claro, a ação tem várias concepções, tá? Mas aqui, quando eu estou falando nesse conceito, eu estou falando de um direito constitucional, que é o direito de ação, de que qualquer pessoa tem de se socorrer ao judiciário. Qualquer pessoa, pessoal, que se sente ameaçada ou que se ache lesada em seus direitos, pode se socorrer ao judiciário, tá? Em nenhuma forma pode ser impedido uma pessoa que não está conformado com alguma coisa que está acontecendo, ou em vias de acontecer, ou alguma coisa que não está acontecendo, mas deveria acontecer, de forma nenhuma essa pessoa pode ser impedida de procurar o judiciário. Porque existe no Brasil uma coisa chamada direito constitucional de ação, tá? Só existe uma situação, a gente já sabe, você já sabe, na justiça desportiva. Que a justiça desportiva, para você acionar a justiça comum, você precisa primeiro ter um problema. E aí um time não está concordando com a decisão de uma federação, por exemplo. A gente tem um caso que, desde 87, que Flamengo e Sport brigam na justiça para ver quem é. Na verdade, o STF já deu ganho de causa ao Sport, né? Desculpem os flamenguistas, mas já tem decisão judicial dando essa decisão para o Sport. Mas como é que isso chegou lá no STF? Um dia, alguém, confesso que eu nem sei quem foi que ajuizou essa ação, eu imagino que tenha sido o Sport,
Mas um dia o esporte procurou a justiça comum. Mas antes de ele procurar a justiça comum, ele teve que procurar a justiça desportiva. E tem que esperar a decisão da justiça desportiva para, se inconformado com ela, você recorrer ao Poder Judiciário. Está lá na Constituição Federal, dizendo que a justiça desportiva tem que dar uma decisão em até 60 dias. Porque senão você acabaria ficando impedido de exercer seu direito no Poder Judiciário, se não tivesse um prazo. Aí ficaria lá os tribunais de justiça desportiva, sentado no processo, nunca decidia e você nunca poderia ir ao Poder Judiciário. Mas fora isso, pessoal, essa é a única restrição, e vejam bem que não é um impedimento, é apenas uma condição. Você já procurou a justiça desportiva? Se procurou e não tem decisão, ou se procurou, tem decisão, mas você não concorda com essa decisão, tranquilo, vem para o Poder Judiciário, tá? Esse direito qualquer pessoa tem de procurar o Poder Judiciário é o que nós chamamos de direito de ação. E, por outro lado, o direito de defesa é aquele direito de quem foi acionado na justiça por outra pessoa de vir se defender e influenciar o juiz, buscando que essa decisão que saia no final desse processo seja a decisão que lhe interessa, ou que você acha que é de seu direito. Então, a defesa ou exceção é o direito conferido àquele contra quem se propõe a ação, ou seja, o réu, de se contrapor à pretensão formulada pelo autor. E aqui nós temos um lide. O que é a lide, pessoal? Lide é a pretensão resistida. O autor tem uma pretensão, a outra parte não concorda, ela resiste à pretensão. Nós temos uma lide, que é a pretensão resistida. Uma pretensão que a parte não se conforma com essa pretensão. Só resta ao Poder Judiciário decidir essa questão. Então, a defesa ou exceção, considerando em seu sentido mais genérico, são todos os atos produzidos pelo réu no transcorrer do processo para que o autor, para que o órgão jurisdicional não acolha a pretensão do autor e, consequentemente, né, a contrário senso, acolha a posição do réu. Isso é a defesa. Para a gente entender nosso processo constitucional, pessoal, nós precisamos lembrar contextualmente o que é a nossa Carta Política de 1988. Nós estudamos, a turma da noite estudou comigo, a turma da manhã deve ter estudado com a professora Elânia, o histórico das constituições. Nós vimos que nós passamos por várias constituições, algumas constituições democráticas, outras nem tanto. E nós, hoje, vivemos sob a égide da Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988 pelo Congresso Nacional, na época presidido pelo Ulisses Guimarães. E essa Constituição, ela tem algumas características que tornam a Constituição a essência do que ela é hoje, a essência da sociedade em que nós vivemos. A Constituição, ela traz os pilares que moldam a sociedade. E aí nós temos algumas coisas assim, muito importantes para essa nossa ideia de processo constitucional, que é construído, que vigora no nosso país e que nós estamos estudando. Conceitos importantes, a tripartição de poderes, de independência e harmonia. Ora, se eu não tivesse tripartição de poderes,
eu não ia poder falar em Estado democrático de direito. Se eu não tivesse independência e harmonia dos poderes, eu não ia poder falar em inafastabilidade da jurisdição, acesso à justiça, direito de ação. Ora, se não há independência e harmonia, de que adianta eu ir para o poder judiciário se o poder executivo não vai cumprir a ordem do juiz? Então, essas ideias são importantes para a gente entender o nosso processo constitucional. O Poder Judiciário, após a Constituição de 88, teve garantida a sua independência no exercício de suas funções típicas e atípicas. A gente sabe que o poder, a função típica do Poder Judiciário é decidir conflitos. Mas ela também exerce, o Poder Judiciário também exerce funções atípicas, funções da administração como um todo, contratar servidores, disciplinar a forma de atuação desses servidores, controlar o acesso, controlar os recursos financeiros do Poder Judiciário. Os juízes, que são membros do Poder Judiciário e exercem essa jurisdição, cada um na sua parcela, precisam de garantias para que eles possam atuar com independência e com autonomia. Quais são essas garantias? Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade dos benefícios. Nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum governador, sequer o presidente vai poder chegar para um juiz que tem uma causa do seu interesse, do interesse daquela pessoa política. Nenhum desses agentes políticos vai poder chegar no juiz e pressionar, dizendo assim: olha, se você não decidir da forma como eu quero, você vai para a rua. Não vai acontecer isso, porque a Constituição deu aos juízes a garantia da vitaliciedade. Também não vai poder falar assim: olha, você é juiz em Iguatu, beleza. Olha esse processo aí com carinho, porque se você decidir de uma forma que eu não quero, eu sou muito amigo do governador e ele vai te mandar lá pro norte. Você que está aqui, ele vai te mandar lá pro norte, para Santana do Acarari, da Caraú, para Bela Cruz, vai te mandar para Taboleiro do Norte. Não existe isso. Se você não decidir como eu quero, nós vamos cortar metade do seu salário. Não existe, pessoal. São garantias que a Constituição trouxe justamente para garantir essa independência. A Constituição também trouxe uma característica da nossa Constituição, que é ela ser uma Constituição rígida. Lembra o que é uma Constituição rígida? É aquela Constituição, quem sabe dá uma pausazinha, quem tem dificuldade, tente lembrar, tente explicar, antes de ver eu falar. Mas a Constituição rígida é aquela Constituição que exige um procedimento mais rígido, mais trabalhoso para se alterar a própria Constituição. Ora, pessoal, se eu não tivesse uma Constituição rígida, qualquer lei poderia alterar a Constituição. Então, se qualquer lei pudesse alterar a Constituição, sem um rito mais demorado, mais burocrático, mais trabalhoso, e nós vimos que existe um rito mais trabalhoso, que é o rito das emendas constitucionais, vocês fizeram até um trabalho sobre isso. Se não tivesse esse rito especial, era muito fácil, com uma leizinha qualquer, você alterava a Constituição.
E aí nós não falaríamos em controle de constitucionalidade. Se não falaríamos em controle de constitucionalidade, não falaríamos em jurisdição constitucional, que é assunto objeto do nosso processo constitucional. Está vendo como está tudo interligado? E a Constituição de 1988 também ampliou, pessoal, assim, claramente ampliou os direitos e garantias fundamentais e estabeleceu remédios jurídicos para a proteção desses direitos, que é habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança. Que vocês já viram lá em processo, só ver quanto tempo tem de aula para não ficar 35. Dá tempo da gente ver alguns desses princípios. Turma, para a gente estudar processo, vocês já estudaram isso aqui em outros momentos do curso. Mas como eu disse para vocês, seja o processo aí em Iguatu, lá em Aiuaba, em Fortaleza, todos esses processos, seja no processo no STF, no STJ, Tribunal Superior do Trabalho, obedecem ao que a gente viu, que é o processo constitucional. Que é aquele direito constitucional processual, né? Que é a parte do direito constitucional que trata sobre processos. E aí a gente precisa relembrar um pouco desses conceitos para que a gente entenda e possa exercer o processo constitucional de uma forma eficaz, eficiente e adequada. E vocês vão acabar aprendendo um pouco, porque, como eu disse, tem autor que nem faz essa distinção, um pouco das normas e dos princípios e das regras gerais para todo tipo de processo. Não só necessariamente os processos constitucionais, as ações constitucionais, os instrumentos de controle de constitucionalidade, de defesa, os remédios constitucionais, enfim. Primeiro princípio, vou aumentar isso aqui. Era não. Primeiro princípio que a gente vai relembrar aqui é o princípio da igualdade, tá? Que algumas pessoas chamam também princípio de isonomia. Como está dizendo aqui, apesar de não ser propriamente um princípio constitucional processual, porque ele não trata só de processo, lembra? Todos são iguais perante a lei, né? Independentemente de sexo, raça, cor, idade, religião, pensamento político, enfim, está lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º. Embora ele não seja um processo tipicamente constitucional, ele tem repercussões várias e diretas no processo. Lembre-se sempre que aqui a gente, quando fala em igualdade, a gente utiliza aquele princípio, aquele conceito aristotélico de isonomia, né? Lembra? Tratar igual os iguais e desigualmente, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, né? A isonomia é justamente para pegar aquele sujeito que não é igual a esse e trazer mais ou menos para o mesmo patamar de tratamento, né? Esse princípio dirige-se não só ao legislador, mas também ao aplicador do direito e ainda ao particular. Lembra que a gente já estudou? A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais,
Esses direitos fundamentais de igualdade têm que ser aplicados, inclusive, nas relações entre particulares. Então, quanto ao legislador, o princípio em análise o compele a editar normas não discriminatórias. Ora, todas as normas que forem editadas pelo Poder Legislativo terão que obedecer a este princípio da igualdade, a não ser que haja permissão constitucional expressa ou um fundamento legítimo para a diferenciação. A lei de cotas, por exemplo. A lei de cotas foi uma lei muito questionada, né? Foi uma lei muito questionada na época que foi apresentada, porque algumas pessoas entendiam que feria o princípio da igualdade. E o STF veio, alguns de vocês devem até ter estudado essa questão, mas alguns pessoas questionaram no STF, o STF veio e disse: não, a diferenciação que existe, enfim, eu não vou falar não, porque, enfim, vai atrapalhar aí vocês estudarem, mas a diferenciação que existe naquele caso é justificada, tem um fundamento que justifique essa diferenciação. E o princípio da igualdade também deve incidir sobre a edição e aplicação das normas processuais. Nós estamos falando agora da aplicação desse princípio no processo. E como que se dá esse processo? O juiz precisa observar a igualdade, a isonomia. E aí nós temos diversos normativos, diversos dispositivos na nossa lei que garante. Ora, se o sujeito não pode pagar um advogado, ele vai ter assistência da Defensoria Pública. Se não tiver Defensoria Pública, o juiz vai designar um defensor dativo para representá-lo naquele processo. Tem certas situações que a parte, você já sabe que o ônus de provar cabe a quem alega. Mas há situações em que a natureza, as partes estão em situação tão de desigualdade que essa parte aqui, mesmo mais frágil, por exemplo, no direito do consumidor, essa parte é tão mais frágil e vulnerável que o juiz inverte o ônus da prova. Ou a própria lei inverte o ônus da prova e diz que quem tem que provar vai ser essa pessoa aqui, não essa que está alegando. Tá? São situações específicas, mas é permitido o juiz tomar certas medidas, ó, que vai fazer isso aqui, ó, tem uma parte aqui embaixo, outra parte, ele vai fazer isso aqui, ó, nivelar, paridade das armas, tá? Turma, eu vou parar por aqui, porque tá na metade do conteúdo. Nós terminamos por aqui. Na próxima aula a gente vê os próximos princípios. E aí é bom que vocês tenham tempo agora, inclusive agora pela manhã ou pela noite, dependendo da aula, de já tratarem aí com os colegas sobre o trabalho de vocês, tá certo? Grande abraço, até a próxima aula.